partir do 6º mês de vida da criança, começa a introdução de novos alimentos, além do leite materno. E aí é preciso criatividade para elaborar receitas que agradem o paladar do bebê. A papinha deve ser dada em pequenas quantidades e com critérios para evitar possíveis reações alérgicas. Para saber mais sobre o assunto, nós viemos conversar com a nutricionista da Medicina Preventiva da Unimed, a Darlene Sperling. Darlene, quais são alguns dos alimentos nutritivos que podem ser aproveitados para uma papinha e é melhor começar com frutas ou verduras? A introdução dos alimentos a partir do 6º mês, ele deve ser iniciado pelas frutas, principalmente porque o paladar da criança está mais apropriado ou adaptado, ou ela tolera melhor o sabor adocicado. Então a gente sugere que você comece a introdução dos alimentos com as frutas. Que frutas? Frutas da estação, de preferência bem maduras, né? E que sejam do hábito da família. Então o início da introdução de alimentos a partir do 6º mês, que é quando o bebê já está preparado para receber esses novos alimentos, deve ser iniciado com as frutas. A gente não usa mais o termo sopa, né? Porque sopa dá aquela ideia de líquido, de caldo. Então o termo ideal é papa e essa é a consistência de papa, de preferência esmagada com o garfo, não liquidificada. Por quê? Porque vai estimular o processo de mastigação e isso também vai estimular o processo de fala. Então a papinha ela deve ser oferecida esmagada com o garfo ou então raspadinha com a colher, no caso de frutas. E mais um lembrete, a questão de não misturar as frutas num primeiro momento. Então quando eu vou fazer a introdução, eu vou começar com frutas separadas. Hoje eu ofereço, por exemplo, a banana, depois eu vou testar o mamão. Se a criança aceitou os dois tipos, então sim, eu já posso fazer uma mistura para elaborar uma papinha diferente. E mais uma coisa importante é a questão da oferta. A gente precisa em média umas 8 a 10 exposições de um mesmo alimento para a criança, para que ela venha a reconhecer e a desenvolver o paladar para isso. Porque no início a tendência é eles não quererem, né? Então a gente precisa insistir na oferta. Se a criança, Darlene, não gostar de algum ingrediente, por qual ele pode ser substituído? E quais são algumas das combinações que dão certo? Bom, então a gente precisa sempre pensar assim, começamos a introdução com as frutas no 6º mês, a partir daí a gente vai começar também a introdução dos outros alimentos, tubérculos, raízes, os carboidratos em geral, né? Leguminosas, feijão, lentilha, ervilha e as proteínas. As trocas, então elas vão precisar ser feitas de acordo com o grupo. Então se, por exemplo, a criança não aceitou um alimento do grupo das frutas, então eu vou precisar substituir por outra fruta e nesse momento a gente precisa cuidar um pouquinho a cor, porque os nutrientes eles também estão relacionados à cor. Um exemplo, se eu pegar os amarelos, né, os laranjados, eles acabam tendo mais vitamina A. Então a ideia é poder trocar de acordo com o grupo e de acordo com a cor, no caso de frutas, verduras e legumes. Então, por exemplo, se a criança não aceitou a carne de gado, eu vou experimentar a carne de frango. Então, é substituto da carne de gado, nutricionalmente vai suprir aquela falta. Então, são alimentos que podem ser substituídos um pelo outro. Combinações que dão certo. Então, mistura de frutas a gente pode fazer num primeiro momento, né? Depois a gente vai acrescentar a papa salgada. Então, a papa de fruta ela vai ser acrescentada em 2 momentos. Na metade da manhã como lanche da manhã e na metade da tarde como lanche da tarde. E aí a gente vai começar a introdução das papas salgadas. E as misturas para a papa salgada, aí a gente precisaria ter pelo menos um alimento do grupo das proteínas, então carnes em geral, um alimento do grupo dos carboidratos, ou massa, ou batata, ou aipim, e um legume ou uma verdura que são alimentos então ricos em vitaminas e minerais. E lembrar também que a composição da alimentação da criança geralmente vai seguir a mesma estrutura da composição familiar. Então, vai do hábito da família para que ela vá ser estimulada a diversos tipos de alimento. Então, a combinação é que possa ter um alimento de cada grupo, mas que possa seguir também o hábito familiar. E lembrar
do acréscimo do óleo. A gente acha que gordura não precisa fazer parte da alimentação da criança e isso é muito importante para a questão da formação de hormônios do crescimento, absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, num prato pronto, nós vamos acrescentar um pouquinho de óleo, ou óleo de girassol, ou óleo de canola, ou óleo de milho, ou mesmo um azeite de oliva. Quando já é possível dar acrescentar a carne à papinha? Então a carne ela pode ser acrescentada na preparação da papinha a partir do 7º mês, final do 6º mês, início do 7º. Só para cozinhar junto. Então, no cozimento já vai liberar ferro que vai para os alimentos que vai ser ofertado para a criança. A partir do 8º mês, então, sim, bem tranquilamente podemos oferecer a carne guisadinho ou frango desfiado para que a gente possa também evitar o engasgue, Então, dá para oferecer a partir do 8º mês sem problemas nenhum. Isso vale para o ovo. Na realidade, o ovo ele também está liberado a partir do 6º mês, mas a gente sugere sempre que se ofereça todos os alimentos. Se não teve reação alérgica, se oferece o ovo. Então pode ser tanto a gema quanto a clara. Ela pode ser já oferecida para a criança a partir do 6º mês. Enquanto a criança está com aleitamento materno, a gente sugere que seja aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, não se oferte água. Só o leite vai saciar a sede, o leite vai saciar a fome. A partir da introdução dos alimentos, sempre lembrar que precisamos começar a introdução de água. Então a água ela pode ser introduzida nos intervalos das refeições, de preferência, se a criança está fazendo a refeição salgada, evitar de oferecer junto para que ela possa desenvolver o processo de mastigação. Então, nos intervalos e durante o dia todo, isso pode ser oferecido sem restrição. A água pode ser substituída por um suquinho de fruta? Não substitui, tá? O suco de fruta não substitui a água, até porque a água ela está pronta para ser absorvida, não precisa passar pelo processo de digestão. O suco de fruta ele vai ser absorvido numa proporção menor, Ele tem vitaminas, minerais, que eles podem, inclusive, auxiliar na absorção do ferro inorgânico. Enquanto a criança não está recebendo a carne na papinha, se eu acrescentar no final da refeição um pouquinho de suco, eu vou estar estimulando a absorção desse ferro que vem das leguminosas ou que vem dos vegetais verdes escuros, então vai proporcionar uma melhor absorção. De preferência, sempre que possível, oferecer a fruta papa também, ao invés do suco, porque no momento que eu faço o suco, se eu tiver que acrescentar água, eu vou estar diluindo esses nutrientes. Então, o ideal é que eu possa oferecer suco só daquelas frutas que não posso fazer papa. Por exemplo, a laranja, Então, o suco de laranja não tem outra forma de oferecer, vai precisar ser no suco. Agora, a maçã eu posso fazer raspadinha, posso fazer purê de maçã, Isso vale para banana, isso vale para manga. Então, sempre evitar fazer suco para evitar diluir muito os nutrientes. O estômago é pequeno, vai receber uma quantidade pequena e não vai ter toda aquela nutrição que se espera. A papinha deve ter horários específicos para ser consumida de quanto em quanto tempo? Não tem que ter horário específico assim rígido, Ele precisa sim ter uma normalidade de oferta. O intervalo vai depender da quantidade que o bebê come. Então, se aquele bebê faz uma refeição um pouco maior, o intervalo vai ficar maior. Se ele faz uma refeição pequena, provavelmente ele vai querer uma nova alimentação em menos de 2 horas, em 2 horas mais ou menos. No início da introdução dos alimentos, sempre complementar com o leite materno. Então, ofereci a papinha, eu posso complementar essa refeição com o leite materno. E agora que você já sabe como a papinha deve ser introduzida na alimentação de um bebê, a Darlene vai nos ensinar uma receita. Qual é que tu vais nos ensinar? Hoje a gente vai fazer uma papinha doce mix de frutas, para mostrar que a gente também pode fazer, diversificar um pouquinho a papa de fruta. E essa que a gente vai fazer especificamente, ela pode ser oferecida crua, que é o que a gente vai fazer hoje, ou no inverno, na nossa região que é muito fria, dá para fazer cozida e oferecer ela em temperatura morninha. A receita de hoje de papinhas é um mix de frutas e nós vamos utilizar
meia banana esmagada, uma fatia pequena de manga, picada em pedaços bem pequenos, uma colher de sopa de farinha de aveia e suco de laranja, 100 ml. A papinha ela é tão simples que é só misturar os ingredientes. Então, a banana esmagada, a fatia de manga picadinha, se preferirem, podem esmagar também um pouquinho, mistura bem. Assim já daria para ser uma papinha, mas essa nossa de hoje é um pouquinho mais incrementada. Então nós vamos acrescentar uma colher de sopa de aveia, de farinha de aveia. Mistura bem. E aos pouquinhos nós vamos acrescentar o suco de laranja. O suco de laranja, ele é rico em vitamina C, ele vai auxiliar principalmente na melhora da imunidade, então na prevenção de gripe, de resfriado, e ele também vai auxiliar na absorção do ferro inorgânico, que é aquele ferro presente nos alimentos de origem vegetal. E isso vai prevenir o aparecimento da anemia. E está pronta a nossa papinha. Então, bom apetite!